Olá, benditos! Dando continuidade à nossa jornada pelo Evangelho de Marcos, entramos no capítulo 3. Se no capítulo anterior vimos Jesus rompendo barreiras, aqui vemos o preço que o servo sofredor começa a pagar por isso. Ele está sob vigilância constante e o clima de conspiração começa a ganhar um aspecto sombrio. O capítulo começa em um sábado, na sinagoga. Ali está um homem com a mão atrofiada. E em vez de compaixão, os líderes religiosos aproveitam para arquitetar uma emboscada. Eles não estão lá para adorar, mas para observar se Jesus curaria aquele homem em pleno sábado para terem um motivo de acusá-lo. Só para vocês terem uma noção do nível da hipocrisia deles, de acordo com as tradições do Shabá, se você cortasse o dedo, podia estancar o sangramento, mas não podia colocar pomada no corte, podia impedir que piorasse, mas não tinha permissão para curá-lo. Em sua pergunta aos líderes religiosos, Jesus ensina uma grande verdade sobre o sábado. Nunca há um dia errado para fazer algo verdadeiramente bom. Marcos faz questão de registrar que, ao preparar-se para curar o homem, Jesus expressou uma das suas emoções mais humanas. O versículo 5 diz que Jesus olhou para eles com indignação e tristeza pela dureza dos seus corações. O servo sofre antes mesmo da cruz ao ver que a religião tinha se tornado um sistema que amava regras e odiava pessoas. E então Jesus cura o homem. E com isso assina sua sentença, pois os fariseus saem dali e imediatamente se unem aos seus inimigos políticos, os herodianos, para planejar como matariam Jesus. Nos versículos 7 a 12, a pressão aumenta. Jesus se retira para o mar, mas a multidão que o segue cresce cada vez mais, vinda de todas as partes. Galiléia, Judéia, Jerusalém, Idumeia, do outro lado do Rio Jordão e até dos arredores de Tiro e Sidom. Todas atraídas pelos sinais que ele fazia. Imaginem o desgaste físico de Jesus. Ele recomenda aos discípulos que mantenham um barquinho por perto, apenas para ele não acabar sendo esmagado pelo povo, porque todos se esforçavam para chegar perto dele para serem curados. E de fato, ele cura muitos, mas ordena silêncio total aos demônios que o reconhecem como filho de Deus. E por que o silêncio? Porque o servo não quer fama. Ele sabe que sua verdadeira identidade de filho de Deus só seria plenamente revelada na fraqueza da crucificação. No meio desse turbilhão, Jesus sobe ao monte e chama os que ele mesmo quis. Esse detalhe é crucial. A iniciativa é totalmente de Jesus. Ele não abriu vagas para voluntários, nem escolheu os mais capacitados por critérios humanos. O chamado é baseado na vontade dele e não no mérito deles. Ele os chamou para estarem com ele e para os enviar, ou seja, antes de fazerem qualquer coisa, eles precisavam de intimidade e convivência com Jesus. Note que ele escolhe 12 homens improváveis. Jesus forma um grupo que, em circunstâncias normais, provavelmente não se dariam bem. Simão, um líder impetuoso, a quem Jesus deu o nome de Cefas, que significa pedra. Tiago e João, a quem Jesus chamou de Boanerges, que significa filhos do trovão. Isso sugere que tinham um temperamento explosivo. André, irmão de Pedro, que era um evangelista. Foi ele quem levou Pedro a Jesus. Ele sempre é visto apresentando pessoas ao mestre. Filipe, que parece ter um perfil mais pragmático e calculista. Bartolomeu, ou Natanael, o estudioso. A expressão estar debaixo da figueira era uma expressão idiomática da época para se referir a alguém que estava meditando nas Escrituras. Isso sugere que ele era um homem piedoso e profundo conhecedor das leis judaicas. Mateus ou Levi, o publicano, que antes trabalhava para o Império Romano, cobrando impostos, sendo visto pelos judeus como um traidor e pecador. Tomé, famoso por sua necessidade de evidências. Tiago, filho de Alfeu, também chamado de Tiago o Menor. Tadeu ou Judas Tadeu. Pouco sabemos sobre Tiago e Tadeu, exceto que foram fiéis até o fim. Simão o Zelote. O
Os zelotes eram revolucionários políticos que odiavam Roma e muitas vezes usavam a violência contra cobradores de impostos, como Mateus. Jesus colocou um opressor e um revolucionário na mesma mesa. E finalmente Judas Iscariotes, que Marcos faz questão de acrescentar, que foi quem o traiu. Note que o servo está formando uma nova comunidade, um novo exército que não luta com espadas, mas com o serviço e a proclamação do reino. E é no episódio dos versículos 20 a 34 que vemos a dor do servo se tornar mais íntima. Jesus vai para casa e se junta ali uma multidão tão grande que ele e os discípulos não conseguem nem comer. Embora existam algumas divergências de entendimento entre os versículos 21 e 31, podemos dar uma explicação razoável da seguinte forma. Jesus está em Cafarnaum e sua família em Nazaré. Imagine a cena. As pessoas chegam em Nazaré contando que o filho de Maria está cercado por milhares de doentes, gritando com endemoniados, sendo ameaçado de morte pelos fariseus e nem sequer tem tempo para comer. Ao ouvir esses boatos, a família de Jesus sai de Nazaré, que fica em uma região montanhosa, com a intenção de deter Jesus, achando que ele está fora de si por causa de tanta pressão. Eles vão até Cafarnaum, no litoral do Mar da Galileia. É uma caminhada de aproximadamente 40 quilômetros, o que levaria um dia inteiro ou mais de viagem a pé. Nesse ínterim, os escribas que vieram de Jerusalém lançam uma calúnia terrível. Eles dizem que Jesus está possuído por Beelzebu e expulsa demônios pelo poder do maioral dos demônios. Jesus respondeu a eles por meio de parábolas em uma lógica irrefutável, dizendo que, se o mal lutasse contra o mal, o reino das trevas já teria desmoronado. Ninguém destrói o próprio exército se quiser vencer a guerra. Jesus explica que, ao expulsar os demônios, ele estava invadindo o domínio das trevas. Para libertar as pessoas, que são os bens, ele precisa primeiro dominar Satanás, o homem valente. Assim, as curas provam que Jesus é mais forte, pois ele já amarrou o adversário e agora está saqueando o seu reino. Depois, Jesus profere uma das advertências mais severas da Bíblia, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não é um erro cometido sem querer ou em um momento de dúvida. É a rejeição deliberada e persistente da verdade. Os escribas viram a bondade e o poder de Deus agindo através do Espírito Santo e, por puro orgulho e ódio, chamaram aquilo de demoníaco. Ao rotular a fonte da salvação, o Espírito Santo, como demoníaca, a pessoa fecha a única porta pela qual o perdão pode entrar. No versículo 31, a família de Jesus finalmente chega ao destino da viagem iniciada no versículo 21, que é a casa onde Jesus está. Ao colocar a acusação dos escribas entre a saída e a chegada da família, Marcos está fazendo uma comparação teológica. Primeiro, a incompreensão dos de fora, os escribas, que atribuem o poder de Jesus ao demônio, o que era uma maldade consciente. Segundo, a incompreensão dos de dentro, a família, que atribuem as ações de Jesus à insanidade. O objetivo de Marcos é mostrar que naquele momento, tanto os inimigos religiosos quanto os parentes próximos estavam cegos para a verdadeira identidade de Jesus. Curiosamente, sua mãe Maria é citada entre aqueles que foram procurá-lo. A Bíblia mostra que a compreensão de Maria sobre Jesus foi gradual. Com o seu nascimento, ela ficou maravilhada com as promessas. Neste capítulo, ela parece confusa e temerosa diante do conflito e da rejeição oficial a Jesus. Na cruz, ela se mostrou confiante e fiel. E no Pentecostes, ela se mostrou uma discípula confiante e fiel, orando com a igreja à espera da descida do Espírito Santo. Enfim, o que Marcos quer mostrar nesta passagem é que a identidade de Jesus é tão revolucionária que ninguém, nem mesmo sua família biológica, consegue captá-la totalmente apenas por laços de sangue. É necessário um novo nascimento espiritual. Por isso ele disse: aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe.
Para quem estuda o servo sofredor, este final é uma chave mestra. Jesus renuncia aos laços mais sagrados da terra para criar uma família baseada na obediência a Deus. Ele perde sua família terrena para ganhar uma família eterna. No próximo encontro com o servo, vamos ver que ele utiliza uma série de parábolas agrícolas para revelar a natureza e o crescimento misterioso do reino de Deus. É amanhã, aqui no Canal Bendito. Até lá!